Nós temos uma palavra de desafio a trazer para a igreja, sobre a importância da evangelização. Mas antes, eu quero fazer uma dinâmica aqui com os irmãos, alguns naturalmente, porque com todos até não daria. Mas vamos lá. Prestem atenção no que nós vamos fazer aqui, uma pequena encenação, para que vocês entendam o tipo de igreja que nós precisamos ter nesses tempos desafiadores de evangelização, de necessidade de evangelizar o mundo, ou evangelizar a cidade em que vivemos, evangelizar Chapadão do Sul. E eu quero convidar aqui duas pessoas que vão representar dois pastores. Vou escolher aqui o Luciano, né? Isso, vem aqui. Você vai ser um dos pastores, certo? Fica aqui. Já é filho de pastor, né? Então já segue o... fica aí, isso. Já fica orando, tá? Você vai começar a trabalhar. Vamos olhar aqui. Vamos lá, Chumbo. Outro pastor. Você tem mais cara de pastor que ele. Então, aqui nós vamos ter duas igrejas nascendo, tá? Pois bem, aqui começa no mesmo dia, de repente uma igreja aqui, outra aqui nascendo. Vocês vieram no mesmo dia para cá. Mas, Luciano, você vai orar a Deus e vai atrás de algumas pessoas aqui desse lado. Pelo menos umas 4, 5 pessoas você vai conversar e trazer para cá, tá bom? Certo? Começa o teu trabalho evangelístico. E você vai fazer o seguinte, vai fazer vai, enquanto isso, montar um documento, pedindo um alinhamento com a denominação que te instalou aqui. Então, fica aqui já, é trabalho burocrático. Você já vai, isso. Certo, o documento ficou pronto, aí agora você tem que fazer umas ligações lá para a sede geral, tá? Vai trazendo aí. Aí, você foi atrás de uma pessoa, né? Busca uma pessoa para Jesus, tá bom? Escolhe aí um que você vai trazer. Você já conseguiu trazer algumas pessoas para cultuar a Deus, né? Certo. Então, você vai fazer o seguinte, dá um discipulado rápido assim para eles. Se juntem aqui, ou faz um ajuntamento aqui. Isso. Tá. Aí, isso, já terminou o discipulado. Agora, enquanto, pastor, você fica aconselhando um crente problemático aqui, os outros 3 vão buscar mais alguns, tá? Pega lá, cada um mais um. Aqui, né, vocês agora vão fazer uma reunião para discutir uma estratégia de como será o começo da igreja, tá bom? Vão fazendo a reunião aí. Isso. Agora vocês fazem o seguinte, aproveita que já tem bastante gente, oram e vão fazer uma mobilização de evangelização na praça. E aí já traz mais uns 5, tá bom? Vão orar e vão para lá, né? Para buscar mais gente. Aqui já está tudo bem? Então tá, aí já tem uma estratégia. Então vocês saem, buscam mais, cada um mais um, tá bom? Mais um. Isso. Agora vão para a mobilização e traz mais gente aí. Isso, agora tem... agora cresceu um pouco aqui. Legal. Mas agora, vocês têm que dividir os ministérios da igreja.
E você vai ficar meio de cabeça quente, porque vai ter uma ciumeira aqui, que você vai ter que orar bastante, tá? Então, você vai conversando aqui como vai ser o ministério, tá bom? Os ministérios. Ministérios de mulher, ministérios de homens, ministério de discipulado, tá? Ministério de crianças, não tem criança aqui, né? Mas daí vocês depois planejam como fazer com as crianças. Certo. Agora, alguns aqui já estão treinados para o discipulado, para discipular pessoas. Então, vocês vão fazer o seguinte, se juntam assim em grupinhos de 3, né? 3 em 3. E vocês vão discipular. De 3 em 3 pode ser isso. Se junta aí. Rapidinho. Isso. Legal. E aí, é o seguinte, dentro da formação do discipulado, cada líder do discipulado se animou para trazer um que não é crente, né? Então, você vai lá, Ronaldinho, traz mais um não crente para esse grupo. Você também traz mais um não crente para esse grupo. Pega um que tem cara de não crente aqui. Pega mais uma moça, uma senhora, que chama para cá, tá? Tá dando errado? Ó, então... Então tá. Ó, você ficou embirrado, tá? Então você vira para cá assim, isso. Aí o pastor vai ter que cuidar de você. Aí vocês vão, através dos ministérios da igreja, trazer mais alguém. Então podem trazer mais 2 pessoas. Dois por cada um. Agora Deus já vocacionou algumas pessoas aí para trabalhar com discipulado, com crianças, né? Com jovens. E aí, de repente, vocês têm amigos jovens que não conhecem a Jesus. E vocês vão participar de um desafio chamado Eu Mais Um. Já ouviu falar nisso? Né? Aí vocês dizem, olha, eu tenho um jovem amigo conhecido, né? Então, vocês que são jovens, jovem, vão buscar mais um jovem, né? Acha um jovem. Se não achar um jovem, pode trazer o seu Hilário mesmo. Jovem, traz um jovem. Isso. Tá. Opa! Aqui já cresceu um pouco. Você se recuperou ou vai sair da igreja? Vai sair. Tá no limbo. Tá. Mas agora vocês precisam fazer uma assembleia da igreja para discutir as contas da igreja, discutir. Então, pastor, você vai ter que ter muito cuidado agora. É um momento assim muito tenso. Então, vai precisar convocar a assembleia aqui, tá bom? Vai estudando com o pessoal aqui, tá? Já trouxeram jovens aqui? Isso. Agora, aqui, vocês montaram um ministério de visitação. E o ministério de visitação foi atrás de pessoas que estavam afastadas da igreja e voltaram. Então, quem que pode ser da visitação aqui? O Renzo, o Ricardo, quem mais? A Sofia também? Isso. Então, vocês vão trazer mais alguém que estava afastado, tá? Podem trazer. Vocês 3, trabalho de visitação, vão orando, vão indo atrás dos visitantes. Já deu briga aqui? Já. Tá. Aqui, qual é o motivo da briga?
Eu desconfiado do pastor. Ah, é? Ah, é? Podia comprar por 50 centavos e gastou R$2. Nossa. Isso é grave. É. Então, certo. Então travou tudo aqui. Então vocês vão ter que orar um pouco, sabe? Então juntem aí para orar e reconciliar, certo? Faz isso, então. Você não quer orar, né? Tá. Aqui já está tudo bem? Certo. Tá. Tem missionário. Deus levantou um missionário, então vocês vão orar por ele, porque ele vai para o campo evangelizar fora, certo? Quem que é o missionário? O Mike? Então tá. Então vamos orar pelo Mike aqui. Junta aqui, cadê o pastor? Aí, vai. Estendem a mão aí, porque ele vai para o campo missionário. Vai para o Afeganistão. Afeganistão? Certo. Ok. Legal. Aqui. Tranquilo? Tranquilo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aí no banco. Se tivesse que frequentar uma igreja, se não tivesse uma e chegasse em Chapadão do Sul, qual das duas vocês iam ir? Essa. Todo mundo apontando para cá. Por quê? Porque naturalmente... sempre a mesma desculpa, tem que ver a qualidade. A questão é a seguinte, né? Penso eu, vocês escolheram essa, por quê? Por causa do dinamismo, por causa da evangelização, coração missionário, vontade de ir, vontade de trazer gente, vontade de que pessoas conheçam a Cristo. E se eu, nessa situação, viesse para cá, eu também, me perdoem, tá? Mas eu ia escolher aqui. Por quê? Porque nos desafia mais, nos faz fazer parte de um projeto de alcançar vidas, um projeto de transformar pessoas. Pensando em tudo aquilo que vimos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e nós vamos ver exatamente isso, o desafio que Jesus faz para a igreja. Esse desafio não é apenas para os discípulos da ocasião que ouviram Jesus, mas esse desafio é para toda a igreja na face da terra em todos os tempos, até que Jesus volte. Portanto, eu e você fazemos parte desses 3 versículos, Mateus capítulo 28, do 18 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra, quando pregada, venha nos desafiar. A Tua palavra, quando lida, venha nos desafiar. A Tua palavra, Senhor, se torne nessa noite, como o Senhor mesmo diz, o martelo que esmiuça a penha, a espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma do Espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir os desígnios do coração. Senhor, que ao pregarmos a Tua palavra, saiamos daqui desafiados, ao ouvirmos a Tua palavra, desafiados, Senhor, para uma vida de evangelização, uma vida de missão ao redor de nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as tarefas são
bem planejadas dentro de uma organização séria. Pois bem, quando Jesus institui a igreja, a missão da igreja, ele também o faz. E aqui nós encontramos, por exemplo, as perguntas que se faz num planejamento de empresa, por exemplo, ou num planejamento de uma grande organização. A pergunta é o que deve ser feito? Na grande comissão, Jesus fala sobre isso. Quando deve ser feito o tempo para executar? Quem deve fazer? Quem são as pessoas envolvidas? Como? Qual é o método? Para quê? Qual é o objetivo que devemos chegar? E nesses poucos versículos aqui, nós encontramos com profundidade Cristo desafiando a igreja, trazendo para nós a missão, trazendo o porquê nós existimos como igreja, o porquê estamos aqui, o porquê estamos inclusive hoje aqui nesses bancos, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, mas qual é a nossa atividade fim como igreja? Qual é a nossa atividade fim como cristãos? Considere em primeiro lugar o método da grande comissão. O método é a igreja de Cristo. O maior fomentador de missões do século XX era um pastor chamado Oswald Smith, pastor da Igreja do Povo em Toronto, no Canadá. Meu pai o conheceu pessoalmente quando ele esteve no Brasil. Um detalhe, a Igreja do Povo era uma igreja que evangelizava tanto e investia tanto em missões que, ultimamente, depois de algum tempo, sob o pastoreio deste visionário missionário, a igreja passou a investir 90% do seu orçamento, da sua receita em missões e evangelização, e sobrevivia para as atividades normais da igreja com apenas 10%. Era uma igreja que crescia muito, cresce muito até hoje, transpira missões, respira missões. E ele escreveu um livro que, se você tiver a oportunidade, leia este livro, O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. E nesse livro ele conta a seguinte parábola: quando Jesus terminou a sua obra, chegou aos céus, os anjos o receberam exultante, em celebração, e um anjo perguntou-lhe: Senhor, tu consumaste a obra da redenção, mas quem vai contar essa boa nova para o mundo inteiro? E Jesus respondeu: eu deixei lá 12 homens preparados para essa tarefa. E o anjo retrucou: mas Senhor, se eles falharem? E Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Isso nos desafia. Se a igreja falhar na evangelização, Jesus não tem outro método. Não acontece outra coisa se a igreja fracassar na evangelização, no alcance aos perdidos. Essa missão coube a nós, Igreja de Cristo, Igreja do Senhor, todos nós que um dia conhecemos o Evangelho, não só o pastor, não só o missionário, mas todos nós, crentes em Cristo, somos comissionados. Qual é o método? A Igreja de Cristo. Segundo, considere o tempo dado, o quando. E esse tempo é agora. Quando Jesus é assunto ao céu, quando ele volta para os céus, assentar-se junto ao trono de Deus, daquele momento em diante, a tarefa fica nas mãos da igreja. E até que Cristo volte, essa tarefa está nas minhas e nas suas mãos. Precisamos evangelizar, e isso é urgente. Todos os evangelistas narram a grande comissão, aliás, 3 deles. Lucas, mais precisamente, quando termina o evangelho, ele escrevendo Atos, continuando em Atos 1, capítulo
capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre esse empurrão de Jesus para com a igreja, mas o evangelista Marcos também, assim como Mateus, e sempre no final, no começo de Atos, mas no final do livro de Marcos, no final do livro de Mateus. E isso me faz entender que é tarefa urgente, importante, prioritária. Sabe por quê? Porque as últimas palavras que alguém diz são as mais importantes. E Jesus, antes de ir ao céu, ele deixa a última e mais importante palavra para todos que estavam ali. Mais ou menos como o diretor de uma grande empresa, diretor-geral de uma grande organização, vai viajar e passar 3 meses fora do seu país. E ele então, durante o último mês, conversa bastante com os supervisores, dizendo: vocês vão precisar agir dessa forma, cuidar com a produção, etc, etc. Na última semana ele conversa com os gerentes, dizendo: olha, fiquem atentos a tudo o que vai acontecer. Mas no último dia, quando ele está indo para o aeroporto, ele chama o que ficará no seu lugar como CEO daquela empresa e diz: eu preciso agora ir relembrando você de algumas coisas muito importantes nesse trajeto. E naquela última hora, ele vai falando daquilo que é mais importante, que não pode ser esquecido, que não pode ser deixado para trás, que não pode ser negligenciado. Então, naquele momento, as últimas palavras, as últimas orientações são as mais importantes, aquelas que não podem ser esquecidas. E é mais ou menos nessa lógica que nós lemos o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o 20. Jesus está dando uma ordem urgente. Então, para quando é a evangelização? Para hoje, para agora, para chegar em casa e mandar uma mensagem para alguém, mandar uma pregação para alguém e dizer: ouça, eu estou orando por você. Isso também é evangelismo. Você pode usar de todas as formas. Essas foram as últimas palavras de Cristo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As últimas palavras e mais importantes de Cristo, porque se falharmos na obediência para com estes 3 versículos, nós teremos falhado no principal, como igreja de Cristo, como crentes, como pessoas salvas, mas que além de desfrutarem a adoração e a comunhão da igreja, devemos sim evangelizar e trazer perdidos para Cristo. Os campos já estão brancos para a ceifa, o tempo é agora, e a ausência do evangelho é cada vez mais vergonhosa e alarmante. 117 pessoas morrem a cada minuto no mundo. Centenas de pessoas já morreram enquanto estamos aqui pregando nesses primeiros minutos. 8 de cada 10 que vão para a eternidade vão sem nunca terem ouvido do Evangelho de Jesus. Talvez tenham até ouvido de Jesus, mas de uma maneira diferente e incompleta. Não o Evangelho de salvação. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. E nós precisamos urgentemente, como igreja de Cristo, em alto e bom som, anunciar que só Jesus salva, só Jesus liberta. Ele é o caminho que conduz ao Pai. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, é Ele que
vive, é Ele que voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras. Temos que pregar isso com urgência. Temos que avisar pessoas de que os tempos se aproximam e de que em algum momento soarão as trombetas e a igreja será arrebatada. Precisamos alertar o mundo de que Jesus transforma pessoas, Jesus restaura pessoas e Jesus salva para a eternidade. Evangelizar é a tarefa mais importante e mais urgente da igreja. Considere também o quem. Quem deve fazer isso? Toda a igreja. O Congresso de Lausanne, 1974, reuniu as principais lideranças cristãs de todo o mundo e definiram termos que ajudariam nessa reta final, nessas décadas a seguir, como evangelizar o mundo, como atingir o mundo, como levar pessoas, nações a Cristo, como. E uma das definições é, o propósito de Deus é o evangelho todo, levado por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Você foi listado para fazer parte dessa grande missão de resgate do mundo. Todos nós, é lógico, nos preocupamos quando existem catástrofes. Nos preocupamos e oramos e choramos com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Oramos e choramos quando acontecem as guerras como na Ucrânia ou na faixa de Gaza. Sofremos como quando acontecem os terremotos. Mas o maior acidente cósmico foi a queda do homem ante ao pecado. E não é uma tragédia temporária, ela é eterna. Ela não pode ser aliviada com o calor do cobertor ou com o abraço do próximo. Não, somente a conversão a Cristo pode livrar alguém do inferno. E nós precisamos estar atentos a isso. Quem é responsável pela mensagem? Somos nós, Igreja de Cristo. Considere também o comissionador. Versículo 18, Jesus. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Duas palavrinhas, poder e autoridade. O que é autoridade e o que é poder? Imagine a seguinte cena, uma jamanta, uma carreta de 50 toneladas carregada, 800 cavalos de potência, está descendo uma ladeira, está descendo uma rodovia, acelerando fundo, porque o motorista está vendo que lá na frente existe uma subida, e ele quer ganhar velocidade aqui para não perder tanta velocidade lá, e ele vem acelerando. Só que quando ele está bem acelerado, quando ele está visualizando a baixada para daí começar a subir, ele, forte lá dentro do caminhão, sabe aqueles motoristas grandões assim, mal encarado, e está lá, acelerando, de repente, sai do meio do acostamento, um guarda rodoviário, polícia rodoviária, franzino, e dá o sinal assim, para encostar. O motorista desesperado, vai freando, aqueles freios vão assoviando e ele vai colocando a carreta para o acostamento.
ele tem o poder, o motorista. A carreta tem o poder, a força. Mas quem tem a autoridade, quem tem a insígnia do Estado e está ali representando o Estado, é o policial. Ele poderia, no seu poder, atropelar o policial e pronto, e continuar no seu intento. Mas não, é por causa da autoridade que ele tem que parar e ir para o acostamento. E aí ele desce, todo preocupado, dando 1 milhão de desculpas, porque é o poder sendo regulado pela autoridade. Isso é muito importante, por exemplo, para quem mexe com os conceitos de política. Se tiver poder e não autoridade, ou se tiver autoridade e não poder, mas como colocar na balança poder e autoridade? Na liderança, por exemplo, etc. Mas aqui, Jesus está dizendo, eu tenho toda a autoridade. E ele também diz, eu tenho poder, e deixa essa autoridade, deixa esse poder com a igreja, para que a igreja use a força, o poder, o dunamis, o poder de Deus na evangelização, e use também a autoridade do nome de Cristo, a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual e o poder de Deus é que faz com que a igreja frutifique, a igreja caminhe, a igreja seja impactante, a igreja seja representativa, a igreja evangelize, a igreja tenha autoridade espiritual sobre as obras das trevas, sobre demônios, sobre enfermidades, tem autoridade espiritual para pregar. Precisamos disso. Uma das orações que eu tenho mais feito é, Senhor, restaura a autoridade da tua igreja. Porque eu penso que o poder, se você pensar em poder, o poder pode ser negociado, pode ser tirado, pode ser dado. Alguém pode ser investido de poder e depois não. O poder pode ser comprado, mas autoridade não. Autoridade se constrói com a vida de oração, com a caminhada com Deus, com uma vida de integridade. E o mundo precisa olhar para a igreja e ver a autoridade espiritual na igreja. Quando isso acontece, a igreja cresce. Alguns bispos metodistas foram para a África do Sul algumas décadas atrás, porque ouviram falar que um grande avivamento espiritual estava acontecendo e eles queriam saber, eles queriam copiar para os Estados Unidos e para o Canadá o que estava acontecendo de especial. Foram com seus notebooks e foram prontos para anotar métodos e tal. E um bispo velho, sul-africano, que lhes atendeu, disse, não precisam anotar nada, guardem, né? Porque aqui nós só temos uma regra, né? Nós vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos. O resto, Deus faz. Isso é autoridade espiritual. Viver o que prega, pregar o que vive. E nós precisamos disso lá no dia a dia, lá fora. No nosso local de trabalho, na nossa empresa, na escola, na faculdade, ou então onde estivermos. Toda a igreja. Quem? A igreja toda. Quem é o comissionador? Aquele que nos dá autoridade e poder. Considere o cerne da grande comissão, isto é, o conteúdo. Veja que o conteúdo é fazer discípulos. Acompanhe comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Aqui é um imperativo de todas as nações, batizando-os. E aqui já não é um imperativo, mas um gerúndio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, também outro gerúndio, mas a ordem maior, a ordem mais enfática de Jesus é fazer discípulos.
Deus. Jesus não mandou fazer fãs do Evangelho. Aliás, o Evangelho não precisa de fãs. Os artistas precisam. O Evangelho não. Jesus não mandou fazer admiradores. Atores, jogadores precisam de admiradores. Jesus não. O Evangelho não. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas e depois abandoná-las, deixá-las. Não. Ele quer convertidos maduros, discípulos. Discípulo é seguidor. Isso significa que o discípulo vai fazer do reino de Deus o seu maior tesouro. Significa que um discípulo vai renunciar por amor a Cristo, aquilo que lhe satisfaz o coração, mas está lhe levando para a perdição. Isso significa que o discípulo vai guardar as palavras de Jesus e vai amá-las. Hoje temos muita adesão na igreja de Cristo, mas pouca conversão. Se passar peneira, olha lá. Temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias e igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as dádivas de Deus, mas não o Deus dessas dádivas. E como resultado, nós formamos religiosos. São religiosos formando mais religiosos. São não discípulos formando mais admiradores do Evangelho. E gente que não foi transformada interiormente, que não teve o impacto do novo nascimento. Precisamos urgentemente pregar o Evangelho, o cerne da grande comissão, e fazer discípulos, seguidores de Jesus. Isso não é apenas trazer alguém para Cristo, já é algo muito bom, mas que essa pessoa seja orientada a ser um discípulo de Cristo, seja orientado a pisar pelos passos onde Cristo pisou. Considere também o alcance da grande comissão, todas as etnias. Veja comigo o versículo 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vamos repetir juntos isso aí? 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Filho e do Espírito Santo. A palavra nações significa etnias, não é países apenas. Dentro de um país pode haver várias nações, eu já explico sobre isso. Onde houver um povo com a sua língua, cultura, raça, etnia, ali o Evangelho deve chegar, tem que chegar. Ali Deus comprou com seu sangue aqueles que devem ser chamados ao discipulado e começar a segui-los. Há mais nações no mundo do que nós imaginamos. Há mais gente que desconhece o Evangelho no mundo do que nós imaginamos. No mundo hoje são faladas 7.000 línguas. A Bíblia está traduzida, está disponível em apenas 3.200 dessas línguas. Isso significa que 3.800 idiomas de etnias não têm a tradução da Bíblia. Significa que a maioria das etnias não tem a tradução da Bíblia na sua língua. Por exemplo, o Brasil é um país, e dentro deste país chamado Brasil, existem 344 grupos indígenas dentro do Brasil. Então, dentro do país Brasil, existem 344 nações, entendeu isso? E Jesus está dizendo que o Evangelho não vai a
países, mas há nações, etnias. Desses 344 grupos indígenas do Brasil, 1,7 milhão de pessoas no nosso país são indígenas. E 600 mil moram em aldeias. Falam 274 línguas diferentes, fora o português, língua oficial. Então, quantas línguas se falam no nosso país? O português e mais 274 idiomas indígenas dentro do nosso país. Agora, dessas 274 línguas e desses 344 povos indígenas, 164 não são alcançados pelo Evangelho. Não tem a Bíblia na sua língua e não tem também nenhuma presença missionária. Significa que dentro do nosso país, um dos países mais evangélicos do mundo, um dos países mais evangelizados do mundo, 164 etnias não conhecem nada de Cristo, nem da salvação. Percival de Souza, aquele repórter lá de São Paulo, que aliás é cristão e é da IPI, de uma das IPIs de São Paulo, escreveu para a revista Eclésia: se a boa nova é endereçada a todo o povo, é notícia trancada, engavetada, censurada e nunca manchete, algo de muito errado se passa no coração humano. Algo de muito errado se passa no coração de grande parte dos crentes, que vivem o Evangelho, mas engavetam o Evangelho e não repartem com aqueles que precisam. A boa notícia precisava chegar em forma de manchete a todo mundo. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 5,9 diz que Deus comprou com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, a tarefa nossa como igreja do Senhor é evangelizar. Talvez eu e você não conseguimos fazer missões transculturais fora daqui, indo para países estranhos que ainda não têm o Evangelho, ou as tribos do Brasil que precisam do treinamento cultural para que alguém chegue e se adapte e tudo mais. Mas temos como, dentro do nosso espaço, sermos os evangelistas de Chapadão do Sul. Dentro do nosso espaço, nós podemos levar pessoas a Cristo. Devemos levar pessoas que não conhecem a Jesus a conhecerem o Evangelho de Cristo. Ou nós teremos falhado com a missão. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, repetindo o versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Alguns durante muitos anos interpretaram dizendo: o Evangelho primeiro sai de Jerusalém, que é a capital, depois ele vai para a Judeia, que é a província, depois para Samaria, que já é outra província lá distante, e depois os confins da terra. Não é o depois e depois. A igreja faz evangelismo aqui, ao mesmo tempo contribui com missões acolá, ora por missionários que estão no campo, que estão nos confins da terra. É ao mesmo tempo, concomitantemente, a igreja evangeliza e faz missões. A igreja está aqui e está através dos missionários com quem temos parceria em outros lugares distantes. E assim, a igreja se preocupa com o mundo evangelizado.
Mas também, em sétimo lugar, considere as implicações da grande comissão. A ordem de Cristo envolve a integração dos novos convertidos. Versículo 19, quando se diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a integração de alguém no corpo de Cristo. O batismo é o selo de uma nova vida. O batismo é a insígnia de alguém que, verdadeiramente convertido a Cristo, passa a pertencer a uma comunidade de fé, passa a pertencer ao povo de Deus. Portanto, não existe um crente isolado fora do corpo, não existe uma ovelha fora do rebanho, senão ela vira facilmente alimento de lobo. A igreja foi instituída pelo Senhor, e os novos crentes devem ser integrados na igreja instituída pelo Senhor através do batismo. Então aqui Jesus vai dando a obra completa: fazer discípulos, ir, isto é a dinâmica da vida, fazer discípulos, e discípulos tais que se filiem ao corpo de Cristo. Não estou falando de denominação apenas, mas do estar no corpo de Cristo, onde vai fazer parte de uma comunidade que adora, uma comunidade que dá ajuda mútua um ao outro, uma comunidade onde um estende a mão para o outro, ora um pelo outro, onde existe aconselhamento, existe suporte, existe socorro, existe comunhão. E é para essa comunidade que nós temos que trazer pessoas para Cristo. Trazer pessoas que vão verdadeiramente pertencer ao corpo de Cristo. Também a ordem de Cristo envolve ensino aos novos convertidos. O ensinando-os a guardar, versículo 20. Há três coisas que precisamos destacar. Não se trata, versículo 20, não é o 19, mas veja comigo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em primeiro lugar, ensinar o que Jesus mandou. Não é ensinar a axiologia, aquilo que a gente acha que é o Evangelho, começar a ensinar. Mesmo porque um novo convertido vai receber muito bem tudo aquilo que você vai falando, mas cuidado para nesse conteúdo colocar apenas o que Jesus mandou, não os modismos, as tradições humanas, o legalismo. Paulo diz que precisamos anunciar todo o desígnio de Deus. Uma pessoa nova na fé precisa ser ensinada a seguir a Jesus, imitar Jesus. Ela precisa ser ensinada sobre os padrões de família, de casamento de um cristão. Ela precisa ser ensinada sobre o que falar, o como se comportar. Isso é o discipulado, é o imitar a Cristo. Ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Guardar todas as coisas, versículo 20. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra. Não apenas o leite espiritual, mas também o alimento sólido. Ensinar a guardar. O texto diz isso, essa expressão. Nós precisamos levar pessoas a obedecerem a Jesus. É o padrão da obediência do discípulo. Hoje as pessoas querem conhecer o Evangelho, mas sem obedecê-lo. E Jesus disse: vós sois meus discípulos se fizeres aquilo que eu vos mando. É a condição do discipulado. Então, as implicações. Em último lugar, considere os motivos para cumprir a grande comissão. O primeiro deles é que o poder de Jesus está à nossa disposição. Versículo 18, toda autoridade ou todo o poder também é dado no céu e na terra à disposição. Atos 1:8,
o poder à disposição. Aqui, Mateus 28, 18, a autoridade Jesus deixa à disposição. O diabo é astuto, ardiloso, sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele quer mostrar algum poder, o inimigo quer mostrar algum poder, mas ele não o tem, porque em Colossenses 2,15, a Bíblia diz que ele foi despojado na cruz do Calvário. Enquanto Jesus morria, Satanás era despojado do seu poder. Enquanto Jesus dava vida por nós e consumava a obra de salvação, Satanás, na mesma proporção, perdia toda a sua autoridade. Ele está oco, vazio. No Apocalipse se diz que lhe foi dado apenas um tempo, até que o seu julgamento final aconteça e ele vá para o lago de fogo. Mateus 16, 18, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Portanto, você tem autoridade espiritual para evangelizar, não esqueça disso. A igreja tem autoridade espiritual e poder para evangelizar, não esqueça disso. Você não precisa ficar se preocupando, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir, essa tarefa não é para mim, isso aqui eu não consigo falar de Jesus para alguém, não consigo testemunhar para alguém, não adianta, não é a minha praia, não. Jesus já te deu autoridade, do seu jeito, com as suas palavras. Deixe Deus usar você. Presença de Jesus também, versículo 20, e eis que estou convosco. A presença de Jesus é contínua, em todo lugar. É interessante que ele vai falando de evangelização, desafiando os discípulos para o evangelismo, e ele já traz a promessa: eu estou junto com vocês. Então, quando você estiver falando de Jesus para alguém, Jesus está junto, promessa dele. Quando você estiver evangelizando ou discipulando alguém, ele está junto, promessa dele. E ele não falha nas suas promessas. Também outro motivo, a ordem de Jesus. Se é a ordem de Jesus, devemos cumpri-la. A pergunta é: você tem falado de Jesus a alguém? Você tem pregado o evangelho a alguém? Vários irmãos poderiam dizer sim. Graças a Deus, temos um grande exército aqui. Parabéns àqueles que têm falado de Jesus. Se você não o tem feito, faça, comece a fazer. Sinta-se desafiado hoje. Você tem sido um ministro da reconciliação. Você tem gerado filhos espirituais. Você tem ganho pessoas para Cristo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu lembro de um pastor amigo, morei no mesmo bairro que ele, e um dia ele me disse: eu estou muito triste. Eu perguntei: por que você está triste hoje? E ele disse: Deus havia colocado no meu coração de evangelizar aquele comerciante tal, que tem aquele pequeno restaurante naquela esquina entre as ruas tais. Sim, e Deus me falou ao coração várias vezes que eu precisava falar com ele sobre o evangelho. E eu fui deixando para o próximo dia, para a próxima semana. E ele falou: e hoje eu tive a notícia que ele morreu. E morreu sem conhecer o evangelho transformador de Cristo. E ele disse: eu me sinto culpado com isso. Talvez você já tenha assistido aquele filme A Lista de Schindler. O Schindler, durante a Segunda Guerra Mundial, trouxe para a sua empresa metalúrgica 1.500 judeus que vieram para trabalhar e não sabiam trabalhar, por isso a empresa foi à falência, mas a ideia era apenas protegê-los, porque estando ali prestando serviço, eles poderiam ser salvos de morrerem nos campos de concentração por causa do nazismo. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, esses 1.500 judeus que foram salvos pelo Schindler
disseram: nós precisamos fazer alguma coisa por ele, dar algum presente para ele. Mas já tinham perdido tudo, e alguns tinham dentes de ouro, outros tinham anéis ou brincos que havia sobrado, e acabaram por fazer um anel, e deram um anel para Schindler. Dentro do anel havia as letras: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, escritas em hebraico. E o Schindler pegou aquele anel de ouro e se retirou e falou: se eu tivesse ganho esse anel alguns dias atrás, eu conseguiria com ele salvar ainda mais 10 judeus da morte. E chorou. Por vezes nós não temos esse coração de dizer: eu poderia ter salvo alguém do inferno, da perdição eterna. Vamos pedir graça de Deus para que a gente seja assim, para que a gente leve pessoas ao conhecimento de Cristo. E eu e você podemos fazer isso.